Olá, professora! Você está chegando aqui pela primeira vez? Que bom, seja bem-vindo e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos fazer um plano de aula? Olha, eu já elaborei um plano de aula que vai te ajudar agora nessa etapa de festa junina. Se você não viu, no vídeo anterior eu contei uma história do balão. O balão que era um quadrado, do quadrado transformou no balão, do balão transformou numa casa, numa árvore. E a história é linda e dá para você fazer várias atividades com as crianças. E hoje eu vou dar uma aula falando sobre o plano que você pode fazer com suas crianças, aí mesmo da sua casa, como você está trabalhando, e apresentar para elas uma sugestão de atividade, ok? Nós vamos contemplar o público-alvo de 4 e 5 anos da educação infantil e também as crianças do primeiro ano. É só fazer uma adaptação. Mas, para as crianças do primeiro ano, eu ainda vou fazer um outro plano e vou colocar aqui também na sequência do próximo vídeo, ok? Mas agora, especificamente, vamos fazer para 4 e 5 anos esse aqui. Se você também conhece alguma professora que tem dificuldade para fazer um plano de aula, compartilhe, eu tenho certeza que sua colega vai gostar. Quais são os objetivos de aprendizagem que eu vou contemplar nesse plano? Primeiro é corpo, gestos e movimentos, que é o número 5 de corpo, gestos e movimento, que é coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. No objetivo de aprendizagem, traços, sons, cores e formas, eu contemplei o número 2, que é expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Depois contemplei também no escuta, fala, pensamento e imaginação recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de ensinações definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Também esse mesmo objetivo que está lá na BNCC, escuta, fala, pensamento e imaginação, o número 5, que é recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. E também nesse mesmo objetivo de aprendizagem, que é escuta, fala, pensamento e imaginação, que é levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio da escrita espontânea. Aí eu vou traçar para você agora como que nós vamos desenvolver essa aula utilizando esses objetivos de aprendizagens. Bom, aqui eu deixei claro o desenvolvimento. O desenvolvimento eu coloquei de uma forma sucinta que você pode criar em cima dele algumas atividades que sejam pertinentes ou de acordo com a sua realidade. Mas eu coloquei uma sugestão. Por exemplo, primeiro, você vai apresentar o texto para as crianças de onde foi tirada a história, de onde você retirou essa história que você vai contar para elas. Porque antes de você começar a atividade, você vai contar essa história. A história. Mostrar o título do texto. O autor, no caso dessa história especificamente, o autor é desconhecido, mas é importante que você fale com as crianças que toda a história que você vai contar, ela tem alguém que escreveu, alguém pensou, alguém imaginou. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Alguém imaginou e alguém escreveu aquela história. Então, falar com as crianças, frisar bem o nome do autor quando não tem o nome do autor, quando você desconhece. No caso, eu desconheço o nome do autor, por isso, inclusive aí no texto, eu até
Não coloquei autor desconhecido, mas eu deveria ter colocado. Mas você pode falar com as crianças, o autor é desconhecido. Caso tenha alguém, porque eu estou fazendo um vídeo, ele é público, que conheça o autor dessa história, por favor, coloque aí, porque nós devemos, né, a nossa obrigação é dar crédito a quem escreveu a história. Eu, por exemplo, aprendi essa história num curso que eu fiz há muitos anos de um professor que contou essa história num curso que eu fui fazer em Belo Horizonte. Então, assim, faz muito tempo e na época ele também falou que não conhecia o autor da história. Mas se você conhece algum livro, se você conhece o autor, você, por favor, coloque aí nos comentários. Caso não conheça, não é? A gente continua nessa mesma colocação que eu faço. O autor para mim é desconhecido. Fala da diferença que existe em contar história e ler uma história. Você tem esse texto, você vai mostrar o texto, porque isso aí é um texto que está contando uma história. Tanto é que a linguagem é uma linguagem simples, não é uma linguagem literária, porque eu escrevi aquilo que eu ouvi da forma que eu sei fazer, e não de uma forma assim literária. Agora, quando a gente vai ler um livro, o livro ele é escrito de uma forma literária. Ele sempre tem algumas palavras que rimam, ele sempre traz algumas informações diferentes que enriquece não só o nosso vocabulário, como também enriquece o nosso conhecimento, o nosso saber. E esse conto aí, ele também enriquece, não deixa de nos enriquecer, mas ele estou contando de acordo com aquilo que eu ouvi e com as minhas palavras. E toda vez que eu conto uma história, ou eu aumento a história, ou eu diminuo alguma coisa na história. Você pode ver, a gente nunca é totalmente fiel à história quando a gente conta. Porque quando você lê história, você é fiel àquilo que você está lendo. Então você tem a entonação, você vai ler com pontuação, você vai ler as palavras como elas estão. Então, existe esta diferença. E por que eu estou falando isso com você, professora? Porque você vai falar isso para o seu aluno de uma forma mais simples, diferente, mostrar para eles que esse aqui é um texto, não é? É um texto que traz um conto, né, dessa história com o nome do autor, né, do jeito que eu já coloquei para você anteriormente. Você vai falar dos personagens. Quando você conta a história, você vai contar a história, ou se você vai falar, por exemplo, a história do balão. Começa a falar pergunta para eles o que vocês acham que vai acontecer com o balão. Por que a história do balão? Será que é balão? Né? E você já vai trazer para eles aquela capacidade de imaginar o que pode ser, o que vem a acontecer nessa história. Se você tiver oportunidade de anotar, se for dentro da sala de aula, você vai anotar ali no quadro as hipóteses que eles vão fazer, vão falando, que eles vão relacionando, que eles vão trazendo isso e vai relacionando de uma forma de lista. Caso você não esteja, você esteja em casa, começa a falar com eles. O que vocês acham que vai acontecer? Olha, a história vai trazer o seguinte, né? Será que vai trazer o balão voando? Ou o balão queimando matas? Ou será que vai trazer um balão se transformando em alguma coisa? O que vocês acham? E você já deixa esse suspense. Mas vamos à história. Aí você já começa a contar a história e utilizando o instrumento, que são as duas folhas de papel, não é? Os dois quadrados, que os dois quadrados vão transformar no balão, e aí a história continua. Depois você mostra para as crianças
Cada personagem construído por meio de dobradura do papel, com as duas figuras, né? O quadrado, o triângulo, pode se transformar em vários personagens. Se você está aí nas suas mãos, você pega lá o quadrado, não é? E pode transformá-lo num triângulo, e aí você pode ir conversando com as crianças, olha, o, o quadrado, ele se transformou no triângulo. O triângulo se transformou numa árvore. E daí por diante, à medida que você vai contando, vai mostrando para eles os personagens que vão surgindo na história. Apresenta para eles depois de tudo isso, você tem a oportunidade de apresentar para eles, né, o alfabeto para que as crianças e o nome de cada personagem. Peça para que eles encontrem no alfabeto a letra inicial de cada personagem que está também ali naquele alfabeto. Olha bem, você pode colocar na sua parede ou no quadro que você está dando aula, né, você coleta as letras do alfabeto e ali você vai falar o quadrado. Olha que você põe o quadrado, coloca o nome do quadrado. Qual é a letra que inicia, o que começa a palavra quadrado, não é? Aí a criança vai ver a letra que começa a palavra quadrado e vai procurar no alfabeto. Tanto é que eu vou mostrar para você o exercício que eu fiz aqui embaixo para que você veja. Depois você pode também oferecer um kit com os quadrados, triângulos, para que elas possam montar do jeito delas a história e para contar para alguém, para um familiar, e depois pedir para que elas possam registrar, que elas registrem da forma que elas acharem melhor, por meio de foto ou áudio, e mande para vocês. Eu acho super interessante porque você vai ter um arquivo maravilhoso das crianças que derem a devolutiva, tá? Aqui eu tenho uma atividade que eu enviei para uma criança de 5 anos e pedi para ela fazer de acordo com a história que eu contei para ela. E enviei o kit com os quadradinhos e os triângulos desenhado, pedi para recortar e montar os personagens, e cada parte desses personagens faz parte de uma folha, cada aqui tá uma folha de papel sulfite, tá? Só que eu copiei, lógico, fotografei, copiei, coloquei aqui tudo numa folha, mas cada, cada parte desse aqui são 4 folhas que ele colocou. A criança colocou aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui ela fez os 2 quadrados, os 2 triângulos, e ela fez o balão, a árvore, a casa, o barco, o peixe, a bandeirola e a borboleta. Depois ela conta a história para o familiar. Eu só pedi para fazer isso. E aqui, né, a tia escreveu para ela o nome de cada figura, cada personagem. Tá? Então eu achei interessante que foi feito do jeito que ela mesma quis, do jeito que ela imaginou. Então achei que ficou bacana e é uma sugestão que você pode enviar para o seu aluno, fazer um kit, coloca num envelope e ela pode montar. Ou você pode mandar apenas o formato desenhado, né? E ela recorta e monta. Aqui eu tenho uma outra atividade, inclusive essas atividades estão no link, né, aí abaixo, você pode pegar aí para você. Inclusive, eu quero chamar a atenção para a coisa que é o cabeçalho de todas as atividades que você manda para os seus alunos, principalmente em casa. O nome dele, o nome da professora e a data. A criança já começa a perceber que ontem foi ontem e hoje é hoje, né? Se ontem foi dia 10, automaticamente hoje, dia 11, que ano que nós estamos. Então, ela já vai percebendo, tendo essa noção de tempo, né? Eu acho importante a professor cobrar da criança e já começar
a fazer com que ela perceba isso e ir anotando as datas e o nome dela nas atividades que ela vai fazer em casa ou mesmo na escola. Aqui eu coloquei o nome de todos os personagens, coloquei os personagens de formas diferentes, né? E o nome com letra bastão maiúscula, o alfabeto, aonde ela vai poder fazer aquela atividade. Ó. Ela vai encontrar a letra B, que é a primeira letra da palavra balão, então ela vai encontrar aqui, então ela pode circular aqui, ela pode fazer um X aqui, ela pode pintar, não é? Eu coloquei aqui, ó, circule a primeira letra de cada personagem, então ela vai circular a primeira letra de cada um. E pintar aqui no alfabeto a primeira letra. Então, por exemplo, se ela vai circular a primeira letra da palavra árvore, então ela vai circular a primeira letra. O B, ela vai circular aqui e pintar o B aqui. O C, a mesma coisa. O B já está pintado e o B já está pintado. E ela pode ver que ela vai pintar poucas palavras. E ela vai ver quantas letras tem. Ela vai pintar poucas letras, desculpa. E ela vai ver quantas letras tem e quantas ela pintou e quantas palavras ela pode escrever com a mesma letra. Ok, tem balão, tem barco, tem bandeirola, tem borboleta, tudo com letra B. E você vai chamar a atenção da criança para essas atividades, até mesmo se você for fazer essas atividades de forma remota, você chama a atenção das crianças para inicial. Aqui, da nossa turminha, tem alguém que tem um nome que começa com a letra B. Esse tipo de atividade é bom para criança que está no pré-silábico, né? Então, vale a pena, professora, você chamar a atenção para as crianças, a letra que comece, a letra inicial, para ela saber o que começa, o que é inicial, não é? Também a letra final, todas com a letra final, né? Então, tudo isso é importante que você chame a atenção das crianças. Quantas crianças tem que começam com a letra P? Ah, tem Pedro, ah, tem Paulo, né? E quem mais, se você conhece com a letra P? E você vai chamando a atenção das crianças. Se for de forma remota, peça também para as crianças colocarem ou fazer um desenho do que tem na casa dele, por exemplo, no quarto, com a palavra que começa com a letra B, né? Na sala ou na cozinha, uma palavra que começa com a letra A, e daí por diante, tá? E por fim eu coloquei esse desafio aqui que eu acho muito bacana para as crianças, né? Com quantos quadrados você faz dois triângulos? E aí pede às crianças para depois ela registrar como ela descobriu, né? Escreve o nome dela aqui e vai ver quais são as letras da palavra quadrado e da palavra triângulo que faz parte do nome dela. Muito simples, muito fácil. E a criança que está no pré-silábico vai precisar desse tipo de atividade, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, coloca um ok aí, faça seus comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.